Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jussiane de Melo Gomes e estou aqui para gravar mais um vídeo para apresentar nosso trabalho híbrido de extensão, nosso estágio, juntamente com a minha colega Daniele Caroline Arnold. Nós somos alunas da Uninter, do Polo de Barracão, Paraná, e cursamos licenciatura em Geografia. E esse estágio nosso, que é o estágio híbrido de extensão de diferentes contextos do ensino. E o tema vai ser globalização e o excesso de lixo gerado. Então, esse vai ser o tema do nosso estágio. E eu quero começar falando sobre as concepções da natureza e do meio ambiente. Natureza e ambiente não são sinônimos. São dois termos que têm significação e abordagem mais complexa do que comumente encontramos nos discursos coloquiais e nos documentos desprovidos da fundação científica ou filosófica. É importante elucidar que tais concepções, associações, antagonismos e análises são necessárias aos discursos da temática ambiental, tanto em vista a pluralidade de significados e os desacertos na tentativa. O conceito natureza é bastante antigo, sendo pouco provável definir seu primeiro emprego ou formulação. Segundo Santos e Inverno, 2004, tal conceito provém do grego pleisto, termo empregado por pré-socráticos e retomado por Aristóteles. Morin, 1977, página 31, consta que o universo físico deve ser concebido como o próprio lugar da criação e da organização. E a pleising é comum ao universo físico, à vida, ao homem. Por um longo período durante a Renascença, a concepção da natureza foi impulsionada pela teologia cristã, segundo a qual a natureza era incapaz de ordenar os seus próprios movimentos de uma maneira racional, caracterizando o mundo natural como uma máquina, vendo como uma manifestação da inteligência. Colingamos, 1978, página 11. Para os gregos, não havia separação entre o homem e a natureza. Toda a existência se dava num só plano. A Pleistium, fenômenos, se relacionava ao que mais tarde veio a ser a natureza e a metafísica, a dimensão não material da existência. A separação conceitual entre o homem e a natureza foi aprofundada com o estabelecimento da Idade Média, posto que o cristianismo concebia a existência em dois planos: a terra, que era a materialidade, e o céu, a transcendência. A natureza, como a concebemos hoje, estaria ligada ao primeiro plano, natureza criada para os homens. Ao passo que a natureza perfeita, o paraíso, o Éden, estaria ligada ao segundo. O homem seria, desde então, a representação de uma natureza divina, a transcendente, colocada na realidade mundana, a natureza. Com o advento da ciência moderna, o movimento intelectual iluminista e o amparo em teorias evolucionistas, o homem deixou de ser um observador para se tornar um agente dominador, auferindo a natureza como um caráter dinâmico. Descartes propõe que o homem se desnaturalize, Soares, 2008. Ao assumir o papel de dominador, ele deve se tornar alheio à natureza. Nesse sentido, Cassete, 2001, página 14, aponta que a concepção de uma natureza externalizada, de base mecanicista, foi recuperada no Iluminismo para atender às especulações do sistema de produção. Assim, para atender às especulações do sistema de produção, independentemente de qualquer característica
Dada a natureza, um senso foi atingido. A natureza é uma abstração e o que se pensa sobre ela é influenciado pelo contexto sócio-histórico. Ribeiros, Cavacem, 2013, página 64. A ideia em voga da natureza são conferidos tanto os fenômenos, os objetos e as coisas não constituídas pelo homem, a obra humana que se atribui o termo artefato. Assim, toda a dimensão do universo pertence ao campo da natureza. Podemos citar como exemplos tanto os elementos isolados, então como uma árvore, um peixe, uma rocha, uma estrela e etc., quanto combinados, uma floresta, um cardume, um conjunto de montanhas, a Via Láctea e etc. E complexo, a vegetação, a biosfera, a litosfera, o universo e etc. O termo meio ambiente evidencia primeiramente a ideia de relação entre elementos constituintes de determinada realidade. Ao contrário da natureza, ele não evoca elementos isolados, e sim a combinação e a complexidade de elementos relacionados em dados contextos temporais e espaciais. Assim, não devemos falar que uma árvore é um ambiente, mas sim que uma árvore compõe o ambiente de uma floresta. Ainda que o interior dela possa conter um ambiente arbóreo, por exemplo, a forma de abordagem e sua escala é que definirão o ambiente em que se quer referir. Por exemplo, um peixe não seria um ambiente, mas o rio no qual ele vive, sim. Uma rocha é a natureza, mas não um ambiente. Este seria composto pelo ambiente rochoso. Está claro que se trata de uma concepção simplista e introdutória, mas é por aqui que as diferenças começam a tomar corpo e a clarear as ideias distintas dessas duas concepções. De acordo com Ribeiro e Cavacem, 2013, a natureza foi compreendida por meio de concepção do ser humano, tornando-se ambiente. Apenas depois de criar uma representação mental que, ao aplicar determinada singularidade à espécie indivíduo, resultará em meio ambiente. Na perspectiva de Mendonça e Coso, 2009, página 125, o termo meio, acompanhado de ambiente, sugere a ideia de que os problemas ambientais são tratados parcialmente, ou seja, meio significa metade. Contudo, a expressão ambiente não consegue por si só completar todas as particularidades existentes em cada indivíduo. Ribeiro, Cavacem, 2013, página 67. Essa concepção está embasada em teorias que consideram o termo meio ambiente algo carregado de sentidos mais amplos, envolto em elementos e fatores que estão em constante mudança e interação. Nesse sentido, o conceito formulado por Vernet, 1999, página 6, ante a complexidade da concepção em voga na atualidade. A noção de ambiente não recobre somente a natureza, ainda menos a fauna e a flora somente. Esse termo significa as relações de interdependência que existem entre o homem, as sociedades e os componentes físicos, químicos, bióticos do meio e integram também os seus aspectos econômicos, sociais e culturais. O indivíduo, mesmo pertencente a um ambiente, possuirá seu ambiente particular, com suas especificidades, o qual será dessa forma transmutado para meio ambiente.
Mendonça, 1993, página 19, instiga para a incumbência de um posicionamento acerca desse conceito, pois o meio ambiente pode ser concebido como a dimensão unicamente da natureza, externa à sociedade humana, dissociado da sociedade ou mesmo integrados os dois elementos constituintes da realidade, a natureza e a sociedade humana. Dessa forma, da mesma forma, é necessário compreender as diferenças entre temáticas e questões ambientais, tanto em vista ao emprego desenfreado e impreciso dessa terminologia. Entende-se por temática ambiental o campo aberto e geral de assuntos e interesses que se referem à relação estabelecida entre a sociedade e a natureza. A questão ambiental, por sua vez, evoca a ideia de debate e conflito, ou seja, a abordagem dos problemas ambientais derivados da conflituosa relação entre a sociedade e a natureza. Então, aqui a gente está vendo sobre isso, sobre essa abordagem dos problemas ambientais, derivados da conflituosa relação entre a sociedade e a natureza. Por isso que a gente optou por esse tema, a globalização e o excesso de lixo gerado, ou seja, então, essa relação que nós temos, esses problemas ambientais que são derivados da conflituosa relação entre a sociedade e a natureza. Assim, quais premissas se destacam nesse início de discussão? A de que o meio ambiente e o ambiente podem ser tratados como sinônimos, já o conceito natureza não. O que precedeu a significância dos conceitos da natureza, meio ambiente e suas polissemias? O movimento ambientalista surgiu no fim da década de 1960 e início de 1970, com o objetivo de incitar a conscientização pública e a preservação do ecossistema. Por meio dele, a repercussão das problemáticas ambientais tomou destaque na política, na economia e na educação. Geraldino, 2014. O pensamento ambientalista surgiu imbuído de uma crítica e uma recusa ao mundo moderno e sua consciência e sua ciência. Herculano, 1992, página 4. Em seu proêmio, a discussão ambiental era o cunho naturalista e pertencia à prédica acadêmica científica, tendo o termo ambiente sido utilizado já no século XIX. Com o início do ambientalismo, a questão ambiental passou a constar nos jornais e nos inflamados discursos políticos, chegando dessa maneira ao senso comum, algo que deve ser alvo de certa criticidade, visto que significâncias são concebidas com propósito pré-estabelecidos. Esse movimento acarretou a atual discordância e as insuficiências conceituais, posto que a impressão que se tem é de que a abordagem do meio ambiente está diretamente relacionada à natureza. Mendonça, 2002, página 121. Mendonça, 2002, explana esse momento da seguinte forma: os termos ambientais e ambientalismos empregados na atualidade ligam-se à concepção completamente diferente daquela do final do século XIX e início do século XX. Se naquele momento estavam atrelados diretamente ao estudo da natureza do planeta, no momento presente ligam-se mais aos graves problemas derivados da interação entre sociedade e natureza. A relação homem, meio-homem, natureza, físico, humano, homem e etc. Mendonça, 2002, página 118.
Conforme podemos perceber, a problemática ambiental está presente nas discussões atuais, e as ciências que a investigam necessitam proceder ao resgate histórico para um melhor discernimento das concepções subjacentes ao termo, podendo assim situar as relações estabelecidas com o campo da ciência, a ecologia, biologia, geografia, geologia, etc., e com o campo do movimento social, que é o ambientalismo. A dimensão conceitual do meio ambiente é bastante ampla e, por isso, devemos nos ater aos fatos de que o termo eivado, que é de uma pluralidade de concepção e conceitos, é presente tanto em acepção científica, política, cultural, quanto em político-governamentais, movimentos gerais e etc. Mendonça, 2002, página 118, mantém uma diversidade conceitual e de linguagem que irá suprir os interesses de quem o convoca. Desta forma, considerações sobre natureza e o meio ambiente estão postas sobre diferentes prismas, evidenciando os objetos de estudos de sua ciência. Ribeiro e Cavacin, 2013, página 66, os tratam da seguinte forma: o conceito de natureza se refere ao objeto mundo, a natural e a expressão ambiente, a interpretação, representação desse objeto. Suertegard, 2005, página 48, por sua vez, expõe que a natureza, no âmbito da filosofia e das ciências, é externa ao homem, sendo essa uma concepção da natureza ocidental, que atenta para a existência de concepção do mundo diferenciadas, ou seja, cada indivíduo pensa sobre o que é a natureza conforme a sua cultura. Nesse mesmo sentido, Gonçalves, 1990, página 23, ele defende a perspectiva de que toda sociedade cria, elabora e institui uma determinada ideia do que seja a natureza. De acordo com Marx, a natureza constitui o corpo inorgânico do homem, lugar das trocas recíprocas das quais a sociedade retira os meios de sua reprodução. Santos, 2009, página 198. Já a perspectiva de Santos e Sigolini, 2007, ela citada por Springer, 2010, página 160, ela reflete o quanto o termo é empregado sem rigor científico, sendo que a ideia da natureza costuma ser tão vaga quanto controversa, ao mesmo tempo em que adquire considerável importância ao se admitir que, de uma forma ou de outra, o que se concebe como natureza está subjacente a tudo o que se faz e se pensa sobre o meio ambiente. Para enriquecer um pouco mais a diversidade da ideia de natureza, podemos citar a explicação de Milton Santos, 2001, citado por Springer, 2010, página 167, que aproxima o conceito do campo social. A natureza é hoje um valor, ela não é natural no processo histórico, ela é social. Se são naturais, não são recursos, e para serem recursos, têm que ser sociais. Verifica-se quão diversas são as conceituações de natureza e do meio ambiente, muitas delas refletindo o contexto histórico e geógrafo no qual são formuladas. No momento aqui comentado da imersão do ambientalismo, essa pluralidade de concepção fora utilizada de maneira geral e com uma característica polissêmica, evidencia equívocos e confusões
no discurso científico ambiental. De posse desses argumentos, verificamos que a vulgarização dos conceitos, em grande parte provocadas pela ação mediática, trouxe a perspectiva de que a natureza e o meio ambiente são sinônimos, acarretando prejuízos ao discurso científico pela evidência do senso comum. Sobre isso, Milton Santos, 1992, página 101, afirma que a mediação interessada tantas vezes interesseira da mídia, conduz, não raro, à doutorização da linguagem necessária para ampliar o seu crédito e à falsidade do discurso, destinada a ensobrecer o entendimento. O discurso do meio ambiente é carregado dessas tintas, exagerando certos aspectos em detrimento de outros, mas, sobretudo, mutilizando o conjunto. Como exemplo a esse discurso inflamado das mídias, destacamos o tema do aquecimento do planeta e a redução da camada do ozônio troposférica, algumas vezes ilustrado pela imagem de um urso polar se equilibrando num fragmento de gelo prestes a derreter. Esse tipo de imagem geralmente acaba chocando os desavisados da temática ambiental. De fato, existem problemas ocasionados e agravados pela emissão excessiva de gases de aquecimento e de poluentes, mas tais hipóteses e alardes carecem de estudos menos rasos, até mesmo por parte de pesquisadores. Um trabalho de 2014, realizado por Santos e Inverno, apresentou diferentes formas de concepção dos conceitos meio ambiente e natureza por parte de grupos ligados à educação. Com resultado, os autores comprovaram que esses termos têm uma série de variações específicas, individuais, postos a possibilidades de uma compreensão de maneira espacial, biocêntrica ou carregada de valores e sentimentos, além da compreensão similar, como já mencionado. Para fundamentar e contrapor essa máxima, cabe ainda ressaltar que algumas ciências são expoentes nessas discussões, como a ecologia, a biologia e a geografia, cada qual com concepções e vertentes ora correspondentes, ora dissolentes ou até mesmo contraditórias. A geografia, desde o início da sua construção, ela opera sobre o viés ambientalista. Já as ciências biológicas, que é a ecologia e a biologia, elas têm sua gênese calçadas na natureza, deixando o homem muitas vezes distante de suas análises, salvo o sumo ramo da ecologia humana. Em seus desdobramentos históricos, a concepção naturalista do meio ambiente é vista como uma natureza intocada, que compreende a flora e a fauna, convivendo em equilíbrio e harmonia, e que foi abandonada em detrimentos de uma visão socioambiental. Carvalhos, 2004, página 153. O desacerto de significâncias conceituais implica desdobramentos que atingem diversos setores da sociedade, principalmente na esfera pública, jurídica, legislativa, em cujo âmbito está a promulgação de leis que implicarão diretamente a vida das pessoas. Nesse sentido, Geraldino, 2014, página 104, grifo nosso, chama a atenção para o fato de que um pensamento precipitado pode sugerir uma dualidade do problema, o que coloca os problemas teóricos do ambientalismo separados de sua prática em planos de gestão ambiental.
A exemplo disso, tem-se no âmbito das consultorias do planejamento ambiental relatórios muito superficiais e generalistas que não explicitam a função social e ambiental. Tais problemáticas serão evidenciadas, né, mais à frente. Podemos perceber a gravidade que cerca e dificulta a construção do pensamento científico e, consequentemente, da sociedade ao tratar dos fundamentos epistemológicos, pois a polissemia dificulta a clareza das concepções mais condizentes com abordagens específicas. Esse exercício de discussão de conceitos e de retomadas de epistemes, examinando os sentidos dos termos conceitos, deve ser levado com seriedade em qualquer contexto discursivo. Não menos importante, devemos também fazer jus à concepção de que aqueles que aprofundam a discussão conceitual e teórica ampliam sua capacidade de investigar e compreensão, de investigação e compreensão do mundo. Suertegari, 2005, página 8. Da mesma forma, com vista a abrandar inquietudes decorrentes de inserção do profissionalismo em atividades técnicas e de ensino que necessitam do exercício teórico, para que não esqueçam a história e as características principais de um segmento. Mendonça, 2002, página 122. Entendemos que esses profissionais são responsáveis pela busca da acuidade teórica e pelas posturas assumidas em seus exercícios. Outra consideração são os estudos e profissionais de diversas áreas, ou seja, ciências biológicas, ciência da terra, ciências sociais, que fazem uso dessas terminologias da maneira apressada e pouco cuidadosa, fato que conduz à ambiguidade e à imprecisão ao se tratar da natureza e do meio ambiente como sinônimos ou com sentido muitas vezes dissonantes daqueles que se procura. Concordamos assim com Geraldino, 2014, página 105, o qual afirma que todos aqueles envolvidos com a temática ambiental devem ter minimamente uma referência conceitual clara para com seus termos-chaves, né? Então, precisa haver um cuidado ao se falar sobre esses assuntos, né? Como diz aqui, que todos aqueles, né, como segundo Geraldino, né, todos aqueles envolvidos com a temática ambiental, eles devem ter uma referência, né, conceitual clara para os seus termos-chaves, né? Então, pessoal, seria isso, né? No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre o contexto histórico da temática ambiental. E por hoje é só.